Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como prometido, eu vou falar hoje sobre o funcionamento dos rins. E para começar, eu vou dizer que o formato dos rins lembra um grão de feijão, claro, um pouco maior. E não é à toa que feijão faz bem para os rins, naquela ideia que nós já conhecemos, que semelhante cuida de semelhante. Então, são dois órgãos que funcionam em parceria, um do lado do outro. Eles localizam um pouco acima da cintura, do lado da coluna vertebral. O rim direito fica abaixo do fígado e o rim esquerdo fica logo abaixo do baço. E tem funções muito importantes, como por exemplo filtrar o sangue. Ele elimina substâncias nocivas nessa função. E eles trabalham muito, os rins são muito importantes, porque eles trabalham demais. Você quer saber por quê? Eles filtram 190 litros de sangue a cada 24 horas. E no espaço também de 24 horas, eles filtram 40 vezes todo o nosso sangue, todos os dias. Então, são órgãos excretores e de muita importância. Eu costumo até dizer que são assim, uns excelentes faxineiros, né? Top! E para ajudar um pouco nessa faxina, nós podemos fazer duas coisas. Uma, comer menos sal. E segunda, tomar mais água. Isso vai facilitar o funcionamento bom dos nossos rins. Bom, mas então, continuando. A linda produz alguns hormônios que são importantes. Não vou entrar muito nesse mérito, porque não sou especialista, né? Nem vou falar especificamente do órgão em si. Mas ele regula também o volume de líquido no corpo e tem uma relação muito próxima com a pressão arterial. Problemas que são mais frequentes nos rins é inflamação, a gente chama de nefrite, e que pode causar uma insuficiência a longo prazo, e também cálculo renal, que a gente vulgarmente chama de pedra nos rins, mas tem o nome de nefrotilise. Nefrotilise. E as causas podem ser hereditárias, ou então uma alimentação indevida, né, com alimentos muito industrializados, etc. Mas também tem as questões emocionais que podem nos apontar, né, com o mau funcionamento dos rins, o que está acontecendo na nossa vida. E aí, então, eu te convido a fazer uma avaliação do seu perfil. O problema nos rins é muito comum acontecer com pessoas que também têm problemas e dificuldades nos relacionamentos interpessoais com as outras pessoas ou intrapessoais, problemas com relação a si mesmo, geralmente ligados aí à baixa estima, inadequação, problemas de insegurança, etc., que eu vou falar daqui a pouco. Então, são pessoas que têm dificuldades de estabelecer vínculos afetivos. Tem muito medo de sofrer novamente e por isso vive as relações amorosas com muita insegurança, dependendo exagerado do outro, né? Precisa da aprovação, precisa do apoio do outro o tempo inteiro. E uma outra característica também que é comum é ficar remoendo mágoas, remoendo desagrados. E isso, uma dificuldade é de eliminar aquilo que incomoda. Outra característica, faz muitas críticas. São pessoas que corrigem os outros o tempo todo e são muito criteriosas, né, nessas críticas. Reclamam de tudo. Tudo que está bom, passa batido, mas o que não está bom, aí reclama. E são pessoas também que podem ser com grau diferenciado, mais ou menos, pessimistas. Então, sempre usando aquela palavrinha terrível que é o tal do se. E se não der certo? E se não for bom? E se não gostarem? Então, elas acabam ficando refém desse si e criando uma coisa muito negativa em volta de si mesmo. São pessoas também que podem ter insegurança com relação ao futuro. É claro que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, uma crise econômica, então todo mundo fica receioso. Mas essa insegurança que eu estou dizendo são seguranças referentes às próprias capacidades internas, às próprias possibilidades de resolver as coisas, de ultrapassar limites. Essa insegurança que eu estou dando referência agora. Então são pessoas que vivem numa tensão permanente. Agora, uma outra coisa que é muito comum também, a gente vê com uma certa frequência, são os cálculos renais.
né, que eu estava chamando aqui de pedra nos rins. Em pessoas com esse problema, via de regra, são pessoas que têm relacionamentos não resolvidos, não dissolvidos, então não elaborados, e por isso acabam cristalizando esse relacionamento de forma simbólica, formando as pedras, né, os cálculos. E uma dificuldade de lidar, então, com as perdas e com as pedras no caminhar da vida. Que pedras são essas no sentido simbólico? São frustrações, são dificuldades, são decepções, mágoas. Então, não conseguindo ultrapassar isso, não conseguindo resolver isso da forma adequada, isso acaba se acumulando. E simbolicamente pode traduzir em cálculos e pedras nos rins que causam também muita dor, maior ou tão grande quanto a dor da emoção diante dessas situações desagradáveis. E a pedra, gente, é algo que machuca. Se você levar uma pedrada, vai te machucar muito. Se você tiver uma pedrinha pequenininha no sapato e continuar caminhando em cima dela, também vai te machucar muito. Né? Então, a pedra nos rins apontam para esses machucados. Machucados na alma, machucados na sua vida, que não são elaborados, que não são tratados de forma devida. E aí acaba que você sofre essa dor, né, de pedra nos rins, que dizem que é uma dor horrorosa, que costuma até ser comparado até pior do que dor de parto. Não sei porque eu nunca sofri disso, mas é o que falo. Agora tem uma observação muito interessante, isso é em termos de é, incidência, né? Ela é maior nos homens. E aí começaram a pesquisar por que isso, né? A sua função é a mesma, etc. Então, chegaram a algumas conclusões. Os homens têm mais dificuldade de perdoar. Então, as pessoas que perdoam mais têm menos possibilidade de adoecer. A gente tem que ter falado isso aqui constantemente. E também os homens têm mais dificuldade de se desvencilhar do passado sofrido. Eles não falam sobre o assunto, faz cara de paisagem, mas estão sofrendo, estão reféns no silêncio, e custa se desvencilhar das coisas ruins que deram errado para se ligar em outras coisas melhores. E também tem dificuldade de expressar sentimentos, né? Tem dificuldade de fazer a famosa DR, né? Discutir relações. Normalmente não gostam de falar, não gostam de pensar, não gostam de se expor. E por isso mesmo acabam com tudo isso junto ao longo dos anos e com a predisposição também, né? Pode acontecer, eles acabam sofrendo mais essa questão dos rins do que as mulheres. Porque eles cristalizam os desapontamentos. E as mulheres, ao contrário, externalizam mais as emoções. Fala para amiga, fala para vizinha, fala até demais às vezes, né? Põe no Face, escreve sobre o assunto e pensa e elabora de alguma forma. E os homens, via de regra, são mais introvertidos, talvez por vergonha, por qualquer outro motivo, acabam retendo isso tudo, podendo causar esses danos, né? Agora, eu encontrei um autor, um só, que fala de uma maneira mais específica sobre o rim direito e esquerdo. Eu fiz uma pesquisa na minha família e percebi assim, que tem certa razão de fazer isso. Mas eu desafio a vocês também a observarem, porque foi um autor só que fala sobre isso de forma muito específica. Então ele fala o seguinte, que o rim direito, né, esse problema mais nesse rim direito, está mais relacionado com relacionamentos interpessoais, com a sua dificuldade de convivência com as pessoas, né, de dar certo, de compreendê-las, de ser feliz nos relacionamentos amorosos, com os familiares, etc. E quando a lesão, o desconforto, o que for, estiver localizado no rim esquerdo, ele aponta isso como uma dificuldade mais relacionada a questões intrapessoais. Aí vem a autoestima, a autorreprovação, a sensação de incompetência, o responsabilizar-se por dar errado as coisas, né? Pessoas que pensam que as coisas deram errado porque ela fez errado, porque ela não foi conveniente, porque ela não fez direito. Então, é uma coisa para se observar. Rim direito, relacionado a relações interpessoais, e o rim esquerdo, mais relacionado a relações intrapessoais. Então, eu quero terminar essa nossa conversa deixando para vocês uma frase para vocês poderem pensar a respeito dela. Eu não vou fazer nenhum comentário, eu gostaria que vocês se avaliassem e respondessem para vocês mesmos. A dor é inevitável e o sofrimento permanente é opcional. Pensa nisso aí, pensa nesse conteúdo todo que eu falei,
se você sofre disso ou tem pessoas que sofrem desses males. Depois façam comentários, depois façam perguntas. Eu vou ter enorme prazer de responder vocês e de conversar com vocês a respeito disso. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.